Quem estiver assistindo isso gravado, uma oração para a Márcia que lembrou de gravar, senão vocês nunca iam saber o que foi esse encontro. Enfim, estava comentando rapidamente que ontem, enfim, essa presença da Jitsuma, esse mantra, e essa presença bondosa, mas mesmo assim firme, né? Que é muito importante. E quando a gente faz algo realmente com devoção, com o nosso coração disponível, coisas acontecem e coisas porque a gente não põe nome, e quando põe nome parece que nunca é a palavra certa. Então, coisas acontecem mesmo dentro de nós e também fora de nós. A gente vê manifestações algumas vezes que a gente tem certeza que tem um dedo divino, que tem uma mão divina, que tem algo que é maior, como se estivesse apontando para um lugar ou simplesmente dizendo: Eu estou aqui. Então, foi muito bonito. E ontem também na nossa partilha, a Leila comentou sobre uma ressignificação de passado, sem expor a partilha da Leila, obviamente. E aí, aquilo me chamou a atenção para um tema. E aí, logo em seguida, quando eu subi, eu comentei com alguns de vocês que a gente está aqui esse final de semana com a doutora Eveline, que é a nova advogada, ou a liderança da nova equipe jurídica para Cunha. E, enfim, eu subi conversando com ela várias coisas ao mesmo tempo. Ela comentou que o pai dela tinha feito a passagem há muitos anos, quando ela tinha 25 anos, já tem quase 15 anos, alguma coisa assim. E ela falou para mim que como tinha sido, e foi um caso de homicídio, foi uma coisa bem desagradável, repentina. E uma coisa na retórica dela que me marcou muito e que me apontou para o tema de hoje, outra vez, e aí para mim foi como uma confirmação, foi que ela colocou que dentro de tudo que estava acontecendo, aquele era o pior dia da vida dela. Pior dia. Imagina, o pai dela, homicídio, cena de crime, tudo isso. Quando ela chegou, ao mesmo tempo, ela teve um lugar no coração dela que ela totalmente se desfez daquela dor e daquele sofrimento dela, porque a mãe dela tinha avisado que o pai tinha ligado, falando que tinha um problema no carro, e possivelmente esse problema no carro já tinha sido algo que tinham plantado no carro para toda essa ação criminosa acontecer. E ele, se dando conta disso, falou: pede para ela vir imediatamente para cá, assim que ela chegar, se eu não tiver conseguido chegar. O que é muito provável que de fato não aconteça, que eu não vá chegar. Então, pede para ela vir imediatamente para cá, assim, para que o carro tá parando. O carro não vai mais de 30 quilômetros por hora, e ou seja, não vou conseguir chegar. Peça para ela estar. E aí, quando ela chegou, no topo de todo aquele sofrimento dela, também tinha um lugar de alívio, que ela foi acometida, atravessada, que ela se viu no olhar dele. Olha que coisa maluca. Olha como as coisas são maiores que a gente, como realmente essa mão do divino, esse mistério, vai, vai ao nosso lado sereno e quieto, até a hora que ele precisa agir, mesmo quando a gente não invoca, mas por merecimento, por mérito, ele pode manifestar. E aí, naquele momento, tudo aquilo acontecendo, tudo aquilo, e imediatamente ela teve a lucidez de falar para o marido dela, falar, vá até lá, agora. Boa noite, Micheline. Vá até lá agora, não deixe que levem nada do corpo dele. E, ao mesmo tempo, ela já saiu para fazer o que tinha que fazer, ela é advogada, o pai também era advogado. E tudo ao mesmo tempo, ela teve essa sensação de que para ela era o pior dia. Mas ela virou isso ao contrário, como se no coração dela isso fosse virado realmente. Como se ele pudesse, de alguma forma, ter manifestado a alegria dele. E aquilo que era o pior dia para ela, foi para ele um momento de vida onde, por fim, ele se sentiu seguro, dentro de tudo que estava acontecendo, embora já desencarnado. Porque ele sabia que justiça seria feita, ele sabia que dali ela tomaria conta, ele sabia, ele era pai, ele sabia. E o cuidado dele foi tamanho que todas essas investigações ele trabalhava com. Ele investigava desvio de dinheiro público. Dá para imaginar a confusão que ele se meteu. E tantas coisas bonitas ela coloca como apontamentos que ele deixou no próprio processo, porque ele sabia que ela não deixaria que a morte dele fosse em vão. Mesmo que ele não soubesse que ele iria morrer. Mas tinham apontamentos de todas as formas. Boa noite, Carlos. De todas as formas possíveis, ali que ele saberia que ela não abriria a mão dele e que ela estaria lá para ele.
E esse momento que ela abriu mão dessa dor e que ela viu ao contrário a felicidade dele ali, ou seja, minha filha veio e eu sei que isso aqui não foi em vão e eu sei que quem fez isso vai pagar por isso. E eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Isso deu uma alegria, não é uma palavra, e eu tenho certeza que vocês vão entender, porque tem momentos que a alegria não cabe, mas ainda assim existe um contentamento, existe uma plenitude. E essa plenitude fez ela fazer as pazes com isso, naquele mesmo momento. E ela muito apegada ao pai, o pai um herói, e tudo isso. E eu me identifiquei muito com a história do pai nunca se ausentar, porque eu sinto isso do meu, mesmo que eu entenda que ele foi, e eu não quero que ele fique aqui amarrado, nada disso. Mas é um amor que ultrapassa, sabe? É um amor que não está ligado no corpo, é um amor que é livre, realmente, é um amor de gratidão. É um amor de que cada um fez tudo que pôde um pelo outro. E essa plenitude vai. Então, quando ela contou tudo isso, essa ressignificação do momento, eu lembrei da colocação da Leila e pensei comigo, esse é um bom lugar para a gente revisitar, ou seja, um novo passado. Porque cada um de nós tem momentos muito tristes na vida. E é muito comum que a gente diga, bom, o futuro não é igual ao passado. A gente já provavelmente escutou isso, ou a mesma gente pode ter dito isso. O futuro não é igual ao passado. Só que quando a gente diz isso, é como se a gente dissesse que o passado não pode mudar. E aí a gente precisa de um entendimento mais sutil ou se dedicar a entender de uma forma mais sublime o que aconteceu com a gente. Então, por exemplo, se a gente aqui no Vale da Rainha chama um pecuarista, um sujeito que organiza rodeios, um sujeito que é vegano, um sujeito que é protetor de mestre cachorro e mestre gato, e a gente põe alguns mestres animais na frente deles. Cada um deles vai ter algo para falar a respeito daquele mestre animal ou daquela situação que aquela pessoa vê. Eu lembro uma vez que um pecuarista, ele, ele recebeu, eu tenho que lembrar a história exatamente, mas é um grande pecuarista, e eu não lembro quantas milhares de cabeças, e ele ganharia mais milhares do pai, mas é um tipo de riqueza e quase ostentação que o sujeito ia daqui, que é 1 hora e meia de São Paulo, ia de helicóptero. E é um menino, ele não tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Então, imagina só, ou seja, como tudo isso bagunçado na cabeça dele, o que que é poder, o que que não é poder, o que que é dinheiro, o que que é riqueza. Bom, e o sujeito, em algum momento, ele tinha um lugar que ele dizia, eu não tenho certeza que isso é certo, porque o gado que ele criava era de corte. E então, sendo de corte, é morte certa. Porque quando é o leite, tem várias histórias que a pessoa conta que não é de corte, quando no final vira tudo corte. Mas enfim, o corte não tem como fugir. É corte, é morte, é assassinato, acabou. Gabi, que bom que você está aqui. Aí o que acontece? Ele escreve para a página, escreve para Dani, que é a pessoa, uma das pessoas que a gente tem falando com o público também no WhatsApp, e escreve para Dani falando: eu estou em um dilema, eu sou um pecuarista e eu estou prestes a conseguir, eu acho que eram próximos de 20 mil cabeças. É um número absurdo, gente, de verdade, não é número pequeno. E eu estou um pouco em conflito, porque eu sei que eu estou fazendo todo esse dinheiro, essa fortuna e o meu sucesso embasado em morte. E eu queria visitar o Vale da Rainha. E aí a Dani me escreveu e falou: o que, que eu faço? Você já vai, manda para a vivência, desliga o telefone, fala para ele e literalmente plantar coquinho, ou seja, que, né, em vez de catar, plantar, ou seja, o que, que fala para ele? O que, que faz? Aí eu falei para ele: passo meu telefone para ele e eu marco com ele, só com ele aqui. Porque eu pensei, por pior que seja, se a gente conseguir acertar uma semente no coração dele, é, é algo grandioso que pode acontecer. Então, não é gostoso, né? Obviamente, toda conversa e toda coisa, mas, enfim, é de novo aquela história do serviço, que o serviço não é o que a gente quer, mas é o que pedem da gente. Aí ele veio, eu lembro quando ele passou na porteira, ele viu uma mestrégua que está aqui, e essa mestrégua é muito bonita, e ela tem, na linhagem dela, algum mestre de cavalo que deve ter alguma raça. E pra gente pouco importa. Mas, enfim, ele bateu o olho e falou dela. E ele falou: nossa, que incrível! Eu tenho muitos mestres cavalos, inclusive eu tenho um mestre cavalo que vale
2 milhões, 2... Qual que é o absurdo também? Eu nem lembro. Tinha que ser 2 milhões, porque 2 mil, enfim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, ai meu Deus, isso só tinha acabado de passar pela porteira. Deus já começou a montar na minha cabeça. Eu falei, isso vai ser mais difícil do que eu pensei, mas tudo bem. Aí ele entrou, olhou, falou isso. Ele falou, você sabe quanto ela vale? Aí eu olhei para ele e falei, como que eu falo isso de um jeito muito sincero e ao mesmo tempo sem ser tão direta, mas esbarrando em uma certa grosseria, porque não vai ter como evitar. Falei, então, pra gente eles não têm preço. Para você eles são caros, pra gente eles não têm preço. E aí, enfim, a gente continuou a conversa, ele ficou aqui bastante tempo, ele se emocionou que o Sebastiãozinho, que era um Nelore que vivia aqui gigante, e ele olhava para ele e ele foi com muito medo. Assim, ele falou: esse animal é muito grande, ele é muito perigoso. E eu olhando ele, tô pensando, né? Eu falei: tudo bem, o Sebastião não podia realmente pular nele, porque o Sebastião era meio temperamental. Mas o Sebastião foi um doce com ele. E daí ele ia assim, sabe aquela cena do ET? Eu não sei quem aqui tem mais ou menos a minha idade, mas tem uma cena do ET que o ET ia assim, tipo, encostando o dedo, sabe? Encostando com medo. E o Sebastiãozinho, tipo, que cara esquisito. E foi lá e, tipo, fazendo assim com a cabeça. Fazendo... E ele olhava pra mim e falou assim: nossa, mas ele não foge de mim. Ele não foge, ele me dá carinho. Aí eu assim, não é que os outros fogem, os outros estão se defendendo, entendeu? Porque provavelmente quando você vai perto deles, depois deve acontecer uma coisa muito ruim para os amigos dele. Então os outros estão se defendendo. O ponto de tudo, a história vai além, foi um dia bem curioso e eu rezo que tenha ficado alguma coisa. O sujeito cada tanto me encontra na cidade, fala assim: meu, eu quero voltar lá, foi muito impactante, foi muito bom. Eu tenho certeza que ele não conseguiu negar o dinheiro de tudo que propunha aquelas cabeças, mas eu tenho certeza que ele vive num conflito ainda maior depois do que ele viveu aqui. E os conflitos são bons. Os conflitos são iguais às crises existenciais, né? Eles podem abrir portais. Às vezes eles são imediatos, e se a gente resiste, a gente pode viver a vida toda com aquilo, até que uma hora, quando explode, um novo caminho vem com uma força que não dá nem para dizer não. O que é para cada um, a gente não sabe. O que a gente não pode se negar é de deixar a semente quando tiver a oportunidade de deixar alguma semente. A moral disso tudo é que, outra vez, ele olhando aquela mestra égua, ele teve uma percepção que eu nunca tive, que foi de saber qual era o preço daquela mestra égua. Nunca passou pela minha cabeça uma coisa dessa. E eu tava na mesma cena olhando para a mesma mestra égua, e para mim é uma situação totalmente diferente, porque para mim ela não tem preço. Para a gente, ela não tem preço. Então, o que eu estou colocando do passado é que o que aconteceu para nós não é necessariamente, de fato, os fatos. O que aconteceu para nós foi a nossa leitura dos fatos. Portanto, a gente pode sim mudar o passado. A gente não pode mudar que a gente nasceu da nossa mãe, mas a gente pode mudar como, exatamente, Miriam, como, como a gente nasceu e como foi esse passado. Como foi esse parto, essa ressignificação que a Carla trouxe, essa ressignificação que a Leila falou a respeito. Isso a gente pode fazer. Então, hoje, especialmente, eu gostaria que a gente falasse no nosso coração com momentos que foram muito difíceis para nós. Momentos onde a gente olhou, onde a gente sentiu raiva, onde a gente se viu sem força, onde a gente sentiu deslealdade instalada. Eu lembro de uma cena de um filme também, um pouco antigo, não sei quem lembra dele, chamava Braveheart, Coração Valente, acho que foi o nome da tradução, e ele, o Mel Gibson, ele lutou igual um filho de Deus, e chegou numa hora que ele viu o traidor sempre andava com aquelas proteções de exército, como se fosse um capacete de exército, e quando ele consegue, por fim, num duelo entre os dois, tirar o capacete, cai, e ele vai para matar o sujeito que era o traidor, ele vê que era um amigo dele. E o Mel Gibson, numa perfeição de atuação, o rosto dele, ele se derruba. Dá para ver no rosto dele, ou seja, a atuação que ele teve naquele momento de realmente que você olha e se diz: ah, acabou tudo. Acabou tudo. Se o meu amigo está aqui fazendo isso comigo, você acabou tudo. O que é isso? Que guerra? O que está acontecendo? Acabou tudo. Então, é algo. Deixa eu só ler. Acusa. E o golpe que ele acusa é impressionante, assim. Então, tudo isso de um lugar, de uma profundidade que você vê, você fala, nossa, que é? Agora, aquilo aconteceu. Agora, qual foi Tava passando esse filme, que interessante. Uma coincidência cósmica, lembrar dele hoje. Justamente, ou seja, qual é a leitura
que aconteceu, ou seja, porque se a gente pegar aqueles dois atores, ou aqueles dois papéis, melhor dito, os dois papéis, cada um teve uma leitura, porque o Mel Gibson quis, naquele papel, que eu não lembro o nome do ator, o nome do papel dele, ele quis desistir. Em contrapartida, o sujeito que foi revelado traidor, ele que termina levando o legado para frente e consegue a independência da Escócia. Justamente porque ele se viu nesse lugar pequeno, insignificante, de olhar e falar assim, eu decepcionei uma pessoa que eu admirava, porque na verdade ele foi influenciado pelo pai para fazer aquilo, a ganância do pai. E ele, era um conflito para ele, mas ele fez pelo pai. Enfim, gente, se a gente pega os dois, a gente vai ter, ou seja, para um aquilo serviu para acabar tudo, falar, não, não aguento, acabou. Não, não tem. E para o outro serviu exatamente para o contrário. Só que o fato foi o mesmo. Às vezes a gente pega pessoas com histórias que a gente diz, essa pessoa veio do nada, foi humilhada, passou qualquer coisa que a gente nem imagina, porque aqui a maior parte de nós, se não cada um de nós, é muito privilegiado. Mesmo que a gente não acesse conscientemente todos os nossos privilégios, a gente é muito privilegiado. E a gente pega outra pessoa na mesma situação. E aquela pessoa voa exatamente com aquilo. Agora, eu tenho certeza que uma conta sobre o passado, ainda que esse passado seja muito parecido, é diferente do que a outra conta para si própria daquele mesmo passado. Então, nesses momentos onde a gente olha para trás e diz, isso pode ser um luto, quando a gente é muito imaturo, e a gente, imaturo cedo na vida, a vida vai surpreendendo a gente com coisas que é com o tempo que a gente vai aprendendo a lidar com elas. E geralmente quando a gente aprende, daí a vida não repete mais aquele aprendizado. A gente fala, pô, agora que eu aprendi, não tem mais onde usar. Não, agora o aprendizado é novo. Então, a coisa toda, a gente está lá atrás, vem uma coisa nova, e eventualmente a gente tem uma imaturidade, não sabe como lidar com aquilo. E tudo bem, ou seja, quem nunca? Quem nunca? E naquela imaturidade de falar como a gente atribui aquilo que aconteceu a algo muito ruim. Então, eventualmente, a gente tinha a expectativa que o nosso pai e a nossa mãe fossem perfeitos. E, de repente, a gente viu uma faceta do nosso pai e da nossa mãe, de repente, um vício, de repente, uma traição, uma deslealdade, o que quer que seja, e a gente olhou e falou, eles não são perfeitos. E, de fato, eles não são. Só que a gente atribuiu, naquele momento, uma leitura que, para frente, a gente já realizou que eles não eram mais perfeitos. Só que porque aquela leitura foi dada num momento de imaturidade, onde a gente ainda não tolerava isso, aquela figura, que não precisa ser necessariamente o pai e a mãe, ficaram com uma marca, um estigma. Aquela figura, aquela pessoa, porque a gente naquele momento olhou só uma dor profunda de imaturidade nossa, até mesmo de achar que a pessoa estava fazendo com a gente, ou se foi mesmo com a gente. Se foi mesmo com a gente, aqui a maior parte é mulher. E eu tenho certeza que alguma de nós, pelo menos uma, para não falar que são muitas, tem em si própria alguma história de abuso. Eu lembro quando a gente fazia o círculo de mulheres aqui, que eu ficava horrorizada de ver como nós, mulheres, guardamos abuso silenciosamente. É como se a gente tivesse vergonha. A gente passou e a gente tem vergonha. Como se, ou seja, é o crime do crime. Primeiro a gente passa o abuso, e depois a gente tem vergonha que a gente passou o abuso e não fala nada. Se culpa pelo abuso e mais ainda, Carla, me atrevo a dizer, a gente se responsabiliza pelo abuso. Porque a sociedade faz isso com a gente. Faz a gente ser a responsável pelo abuso e aí então é uma vergonha a gente falar, porque afinal de contas foi a gente que provocou. De qualquer forma. E eu, de novo, tenho certeza que a gente tem essas histórias e quem não tem essas histórias diretamente na própria pele, tem na linhagem. Tem olhando para trás, tem isso na linhagem. Então, de fato, aconteceu alguma coisa que a gente pode ter uma leitura que coloque a gente para sempre escrava, escravo daquela pessoa que já fez aquilo para nós. Agora, e se a gente conseguisse olhar de um outro jeito? Eu tive, alguns de vocês sabem, eu fui para tomar os votos na Tailândia com um discípulo direto do Dayananda. E eu fui cheia de ideias românticas a respeito de uma relação mestre-discípula. E eu tive uma decepção tremenda, que não chegou a nível de abuso, porque eu consegui
de algum jeito, por graça divina, me afastar, mas me custou uma mordida de um mestre cachorro louco, me custou várias histórias e histórias e histórias e histórias que vieram disso. O fato é que quando aconteceu, eu criei uma repulsa tão grande e tudo que eu aprendi dele, eu coloquei numa lata de lixo. Não valia mais nada. Eu não falava. E ele me passou toda a Bhagavad Gita pelo Dayananda. Ele viveu quase 20 anos no pé do Dayananda. Ele me passou muitos outros estudos que eu absolutamente eu tirava da minha, porque afinal de contas tudo que eu lembrava era do sujeito me aproximando e falando vamos tomar êxtase, porque você tem uma trava sexual. E você precisa liberar essa trava sexual. Eu pensava comigo, não, eu vim aqui para tomar os votos. Não, não tem a ver com trava sexual. É só que a relação que a gente estava pensando era diferente. Mas hoje eu tenho senso de humor para falar a respeito disso. Porque, enfim, haja terapia, haja psicóloga, haja amiga, haja círculo de mulher, haja ayahuasca, haja yoga, haja meditação. Então, daí as coisas vão levando outro significado. O fato é que quando eu consegui ressignificar aquilo, eu consegui voltar a acessar o que ele me ensinou. O que ele me ensinou da Gita, o que ele me ensinou dos Puranas, o que ele me ensinou, eu lembro de acordar e ir praticar yoga, e ali onde a gente estava, que era um fim de mundo, ou depois do fim de mundo, ele ficava recitando o Mahabharata e a Gita em sânscrito, e eu praticava, e essa é uma das memórias mais lindas que eu tenho. Uma das memórias mais que eu tenho da vida, de estar praticando yoga com um sujeito. Só que eu só consegui resgatar tudo isso depois que eu ressignifiquei. Então, quando eu coloco de ressignificação aqui, ou quando eu coloco a respeito disso tudo, eu quero ler um comentário da Beth, porque depois eu leio fora de hora, e daí as coisas ficam super confusas. Superei sem terapia, porque antigamente não tínhamos esse recurso. Me senti culpada na época. Exato, Beth, isso é importante você falar também, porque tem tanta coisa, outra vez, que a gente é privilegiada hoje. Tanta coisa que a gente é privilegiada de conseguir, e a gente às vezes não faz uso. A gente pode ir para terapia hoje, gente. A gente pode falar a respeito das coisas em círculos. Antes era mais difícil isso tudo. Hoje a gente já pode. Hoje, antes, a gente tentava falar, às vezes a pessoa que a gente falava ia falar do que a gente falou, ainda não tinha um nível de comprometimento profissional. E hoje isso já existe, a gente conquistou esses espaços, principalmente a gente mulher de novo. Então é bom a Beth falar sobre isso para a gente se responsabilizar sobre essas escolhas de, putz, existe caminho para a gente encontrar a nossa cura, para a gente conseguir falar a respeito do que aconteceu e sem vergonha, sabe? Como você conseguiu signar? Vamos fazer um círculo sobre para falar sobre passagens dessa natureza. Claro, Carla, claro. Michele, eu acho que não é um mestre espiritual. Eu com o tempo, e isso que eu gostaria de focar hoje aqui, a gente às vezes fala como que uma mãe faz isso com uma filha. Eu tenho certeza que aqui tem alguma filha que já passou um horror com a mãe. E uma pessoa de fora vai olhar e falar assim: como que uma mãe é capaz de fazer isso com uma filha? Eu tenho certeza que aqui tem alguém que pode falar de um pai. Como que um pai é capaz de fazer isso com uma filha? Eu tenho certeza que aqui tem outra pessoa que pode falar do que eu estou falando aqui, como que um mestre espiritual é capaz de fazer isso com alguém. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que pode dizer de um chefe no contexto profissional, corporativo, enfim, que assediou. E alguém pode dizer, como que um chefe é capaz de fazer isso? Eu tenho certeza que aqui, tantas outras coisas. Porque a gente não está falando de um mestre espiritual, a gente não está falando de um pai, a gente não está falando de uma mãe, a gente não está falando de um chefe. A gente está falando de um ser humano. E como seres humanos, se a gente não tiver um olhar de aperfeiçoamento, elaboração, um comprometimento com esse Dharma, com a retidão, é fácil o mundo convencer a gente que certas coisas comuns são normais. Como foi comum um abuso lá atrás, era comum. Vocês imaginam na época da guerra? Vocês imaginam, ou seja, a perturbação mental daqueles soldados? Que eles, e não, eu não li uma só história disso, eu li histórias diferentes e momentos diferentes da história que isso acontecia. E que o soldado, já no meio da guerra, já toda aquela, né, aquela carnificina que a gente conhece, sabe da guerra, teoricamente, espero que ninguém tenha vivido isso pessoalmente, mas pode ser que alguém tenha também essa linhagem direta. Qualquer coisa, aí eles chegavam numa cidade e falavam, todos os homens dessa cidade saíram para lutar, ou seja, só estão as mulheres. E eles entravam em conventos, e eles entravam nas casas com as crianças e estupravam as mulheres.
Olha o nível que a gente está falando. E essas coisas eram comuns de novo. Só que a gente pode dizer que o que é comum é normal? Não. A gente pode dizer que porque é comum a gente mamar no seio de uma mestra-vaca, isso é normal? Pensa bem. Outro dia tinha um sujeito que eu gosto muito, que ele fez um vídeo divertido, que ele falava assim, olha, aqui tem o leite de uma mestra cadela. E a pessoa fazia, aqui tem o leite de uma mestra porquinha. Aqui tem o leite, pegava. Ele fala, e aqui tem o leite de uma mestra vaca. E o sujeito pegava aquele pote, virava tudo. Ou seja, é isso. Ou seja, o que é comum não é normal. Mas a gente faz tanto que acaba ainda é um risco para a sociedade quando a gente começa a não ter vergonha de fazer o que é comum e não é normal nem lícito. Ainda pode ir além. E na nossa história, enquanto humanidade, não brasileira, brasileiro, a gente vê isso. Então, vou pegar 2 comentários aqui, porque eu não quero perder outra vez, que outra vez eu leio fora de hora e daí vira uma bagunça. Que eu li muita coisa sobre abusos da guerra, muitas histórias vividas para contar. E, Beth, eu quero sentar uma hora, a gente tem que fazer esse círculo e deixar só você falar, quero te escutar. Então, gente, a gente ter o que é comum como parâmetro de normal não funciona. E a gente poder olhar para trás na nossa vida e entender que momentos muito duros, que podem ter sido comuns para cada uma de nós, ele mesmo, Gabi, agradecida, ele é um querido. Momentos que foram muito comuns na vida que a gente leva, não necessariamente eles sejam normais e não necessariamente a gente lidou bem com eles. Porque às vezes é comum que a gente fala, por exemplo, no mercado de trabalho, uma vez eu li esse número, mas é um número próximo de 100%, que cada mulher já sofreu um abuso na vida. Uma tentativa de assédio é um número próximo de 100%. É um número absurdo. É um número absurdo. Então a gente olha para isso, todo mundo lidou de algum jeito com isso. Agora, pode ser que alguém tenha saído do emprego e nunca mais voltado. Porque teve a leitura que todo emprego seria daquele jeito. E talvez todo emprego, de repente, fosse manifestar, porque, de novo, o número, estatística é apavorante. Só que, será que é a gente que tem que sair do emprego? E aí eu lembro, né, como a Jetsuma acabou ficando muito presente no transporte, exatamente, como a Jetsuma acabou ficando muito presente desde o mantra de ontem, eu lembro de ela falando de uma ordem que ela foi, e no livro dela também conta isso. E eles pediram para ela enrolar uma faixa no seio para não dar para aparecer o seio, mesmo embaixo da indumentária, para não dar para aparecer, ficar uma coisa que era uma tábua, não dava para ver. E aí ela pergunta para o mestre dela, mas vem cá, se a fraqueza é de vocês, por que eu que tenho que esconder o meu seio? Não seria melhor vocês cuidarem da fraqueza de vocês? Então, é tudo ao contrário na sociedade, as aulas é invertido, de fato. Agora, outra vez, tem gente que consegue ter essa presença de espírito da Jetsuma e virar e falar, olha, então, o problema não é meu, é seu, então você que vai se tratar, não sou eu que vou esconder meu seio. Meu seio tá aqui desde o dia que Deus quis colocar em todo mundo seio, todas as mulheres seio, então tá tudo bem. Agora, o problema é teu. Então, isso tudo, que essa ressignificação, essa presença de espírito, muitas vezes a gente não tem. E aí a gente pega e olha e fala, eu tô lá, e ele pediu para eu colocar, e agora o que vai ser? Eu não vou, esse troço me aperta, eu não consigo respirar, eu sei para meditar e só penso nisso, tô apertando meu diafragma, não desce qualquer coisa. Então, o ponto, de novo, a gente tá falando de ser humano, a gente se responsabilizar pelo que a gente colocou, a Carla perguntou só a respeito de como eu ressignifiquei, um dos passos que para mim foram importantes para a ressignificação é parar de ver o papel das pessoas. E parar, como a gente falou ontem, ver a nossa humanidade. Ver que a gente não está falando de mestre, de pai, de mãe, de filho, de amigo, de amiga. A gente está falando de humano. E de seres humanos que às vezes são mais fortes para resistir, e de seres humanos que às vezes são menos fortes para resistir. Exatamente como acontece comigo. E se a gente for honesto, exatamente como acontece com cada um de nós. Tem dia que a gente é mais forte para falar, não, isso eu não quero participar disso. E tem dia que a gente não é tão forte, e eventualmente a gente se vê conivente. E aí é a hora que a gente precisa voltar, reconstruir, refazer, pedir desculpa, enfim, colocar a vida de novo no eixo. O fato, de novo, a gente tem esses momentos na nossa vida. Nessa minha história, de novo, eu só acessei o que eu vivi com esse sujeito em termos de aprendizado, porque esses momentos do assédio eram momentos pontuais. E eu passava 10 horas por dia estudando com ele. E foram 2 meses assim.
sem final de semana, sem feriado, sem nada. E eu não conseguia lembrar de mais nada. A única coisa que eu lembrava era quando ele falava que tinha que tomar êxtase, e eu já ficava apavorada, porque eu ainda nunca fui, sei lá, de tomar substâncias ou qualquer coisa assim. Tive um caminho posterior no Daime, e com todo o respeito para entender que não era uma substância alucinógena, e sim alguma coisa enteógena. E aí tudo aquilo junto, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, de novo, a gente primeiro ressignificar o papel e depois a gente poder acessar outras coisas boas que vieram dali. E o que eu tenho para a gente pensar hoje um pouco a respeito disso, é quais os momentos da vida nossa, da vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês, da minha vida, que a gente olhou e atribuiu uma leitura que alguém colocou rapidamente aqui, só que passou rápido, não guardei o nome, desculpa, uma sentença. Será que foi a Miriam? Uma sentença, graças, Miriam, uma sentença em cima de algo que aconteceu, sendo que essa sentença condenou não o outro, mas a gente. Que isso que é algo que a gente precisa perceber também no perdão. O perdão, isso é um ensinamento deles aqui, dos mestres animais. Eu vejo que eles seguem porque eles perdoam. O que o outro vai receber pelo que fez com eles é por conta de cada um. A gente está com um tupizinho aqui, alguns de vocês conhecem, nasceu aqui, fofo, querido, nasceu no nosso colo e veio de uma mãe de uma gravidez dificílima, sem nutrição suficiente. Ele está ficando cego, cego, e tudo que a gente consegue ver que aconteceu foi naquele útero. Sabe, de não ter o suficiente, como a gente já viu outros bebês aqui que nasceram aparentemente bem, só que daí não tem cálcio nos ossos. Ou resgates que a gente fez, que depois de um mês aquela criança começa a passar mal, 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 porque não mamou o colostro. Então tem coisas que aconteceram que perseguem todos esses seres. O fato, de novo, a gente tem histórias para contar sobre esse passado nosso. Cada uma de nós. E se a gente não colocar uma sentença, no sentido de que uma sentença de foi o que tinha que acontecer, foi o melhor que tinha que acontecer, foi meu pagamento, igual a Jetsuma ontem eu comentei e coloca. Quando alguém faz alguma coisa para ela, ela fala e diz, te agradeço, paguei minha conta. Se eu fiz isso com alguém, tá pago, porque agora, e agora para você compaixão, porque olha, é difícil quando vem de volta. Isso é uma ressignificação, vocês entendem? E a gente, o primeiro momento que a gente tem é por que você fez isso comigo? Você é o meu mestre espiritual. Por que você fez isso comigo? Você é o meu pai, você é minha mãe, você é o meu companheiro. Então, acho que um primeiro lugar é olhar e falar, você é um espírito. Você é um espírito que está aqui aprendendo exatamente como eu. Você é um espírito que está aqui ensinando através de você exatamente como eu. Você é um espírito com todas as... Então, isso já coloca a gente num lugar diferente, porque parte da decepção é a idealização que a gente tem do que aquele papel pode ou não fazer. Uma pessoa no papel de mãe não pode fazer certas coisas, concorda? Agora, uma pessoa no papel de ser humano não pode, ou melhor, pode, mas não deve. Entendem? Ou seja, se a gente conseguir romper um pouco o papel, já descaracteriza a história toda. Já coloca o lugar do aprendizado numa faceta que não existe mais uma hierarquia, que o outro cai de um pedestal. Está todo mundo numa mesma escola, as matérias são diferentes, mas o aprendizado é para todo mundo. Você pode estar numa matéria, eu estou em outra, você acha muito difícil, que de repente eu acho fácil, eu acho muito difícil, que você acha fácil, está todo mundo aprendendo. Eu gosto muito do sujeito que falava, uma pessoa que dizia, porque a gente, porque a gente erra diferente, não significa que daí um seja perfeito e o outro não. Então, ou seja, como eu não erro onde você erra, então você é imperfeito para mim, eu te condeno. Ou vice-versa, entende? Ou seja, não, eu erro diferente de você, então você me condena. Não, peraí, a gente só erra diferente. Tá todo mundo aqui aprendendo. Então, outra vez, quando a gente tira a idealização e coloca uma coisa mais ombro a ombro, mais um lugar onde outra vez não existe alguém lá em cima e a gente aqui embaixo, e lá em cima outra vez esse papel de pedestal do pai, da mãe, do companheiro, do amigo. O amigo, como que um amigo faz isso com outra pessoa? Como que um amigo faz isso com outro amigo? Um amigo não faz, mas um ser humano faz. Um ser humano que é um espírito em aprendizado faz. E às vezes não faz porque quer.
Às vezes faz porque está tomado pelo próprio aprendizado que precisa ser realizado. Mas não porque existe uma intenção de magoar. Às vezes existe a intenção de magoar, parabéns para ele, como disse a Jetsuma. É outro problema dele. Pagou minha conta, tá tudo certo, eu sigo. E o perdão, de novo, a gente dá para a gente poder ir livre. Quando a gente faz as coisas desse jeito, fica um pouco mais fácil a vida. Quando a gente não faz como esses mestres animais ensinam, a gente costuma ter esse lugar do passado, ou seja, sem perdão, com acusação, com a sentença, que eventualmente a gente não vê a beleza dos outros momentos que aconteceram, como no meu caso a beleza do ensinamento. Por anos eu não consegui lembrar, não era nem parte do meu. E aí quando as coisas foram passando e eu revisitei escrituras, eu comecei a ouvir de novo. E aquilo começou a ressoar no meu coração, e eu resgatei. O trauma emocional não é uma coisa pequena. Agora, o trauma emocional é algo. Então, não estou descaracterizando, falando que não aconteceu nada e é só a gente falar. Tudo vem a mim com. Sabe, qualquer essas coisas, essas mantras, essas palavras repetidas de autoajuda. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que as coisas são sérias e elas precisam ser tratadas com essa seriedade, mas também a gente apontando que existe solução. Isso é possível. Então, como a gente vai fazer isso, vai depender do quanto a gente está disposto realmente a deixar. Porque se a gente não estiver muito disposto, a gente vai seguindo com a sentença, a gente vai seguindo com a mágoa, a gente vai seguindo. Só que daí a gente vê que a vida do outro está indo em frente. Para o lado, para baixo, enfim, para onde ele vai com a vida dele. E a vida nossa está parada naquele momento. Está parado naquele instante que teve aquela traição, está parado naquele instante que a pessoa morreu, mas você não conseguiu falar o que você queria. Está parado naquele momento que você foi traído, naquele instante que você queria e não fez. Esse momento que eu gostaria que a gente trouxesse aqui. Esse momento e essas pessoas. Porque essas pessoas, de novo, elas estão vivendo os próprios aprendizados dela. Quando o budismo também coloca para quando a gente pegar uma reação muito agressiva e violenta de alguém, para que a gente possa entender que essa reação ou que essa palavra violenta. Deixa eu ver aqui. Fecharam. Agora que eu consegui tocar na tela, fecharam. Que essa reação violenta vem de um lugar que a gente não está vendo. A gente está vendo, ou seja, a violência. Mas a gente não está vendo ou ouvindo alguma coisa que parece violenta. Mas a gente não está vendo lá atrás. Não, acho que é o mestre de cachorro que está conversando aqui com a gente. Mas a gente não está vendo lá de trás como é, da onde é que isso está vindo. Porque, ou seja, pessoas abusadas, pessoas que sofreram, fazem outros sofrer, ou seja, tudo isso. Só que outra vez, quando a gente recebe o golpe, é difícil a gente lembrar disso. A gente só lembra da gente. E aí, esse ensinamento, essa passagem que eu comentei da doutora Eveline foi tão bonita, porque no momento de. E eu até comentei com ela, eu falei, impressionante como a vida se resolve no altruísmo. Quando ela abriu mão do que ela estava vendo para ver pelo olhar do pai, foi algo que realmente neutralizou e libertou. Então, outra vez, trazer aqui momentos difíceis, pessoas difíceis, decepções, esses instantes do passado que até fazem a gente falar hoje que certas coisas que a gente faz é por causa disso. Então, se eu fui abusada por um mestre espiritual, eu não quero mais mestre espiritual nenhum na minha vida. E os bons? Você vai perder os bons por causa do ruim? É essa troca? É assim? É assim que você diz que é justo a coisa? Assim que eu falo que agora eu vou seguir adiante? Qual é o propósito disso? Ou seja, ou porque a minha mãe fez algo comigo, eu vou perder todo o aspecto de que eu sobrevivi pelos 9 meses que eu passei na barriga dela e por alguma ajuda que com certeza ela me deu no meio do caminho, porque o ser humano quando nasce é terrível. Ah, não, mas minha mãe nem cuidou de mim no nascimento. Parabéns, por 9 meses ela cuidou ainda. Então, ou seja, 9, 7, 6, não sei quanto tempo foi, você ficou naquela barriga. As coisas, elas precisam ser olhadas de novo para que a gente não viva no passado e não justifique o que a gente está vivendo hoje ou amanhã em função disso. Porque, de fato, as coisas aconteceram. E muitas vezes essas coisas foram dramáticas. Elas não foram, agora exatamente com gratidão. Vi agora os comentários aqui, já falam mais. As coisas são o que elas foram, e elas são tragédias, elas são dramas,
E elas passam, gente. Quem não passa é a gente. A gente fica parado. As coisas já passaram. Às vezes as coisas já passaram há 30 anos. Às vezes as coisas já passaram há 10 anos. E eu falo para vocês algo que para mim ainda é mais é difícil de digerir. Às vezes as coisas passaram há vidas. Porque alguém aqui, em algum tipo de reconstrução do passado, quando faz essa auto-hipnose, ou vai e toma medicina, encontra um xamã, vê uma pessoa que tem o dom premonitório, aí diz assim, não, porque essa pessoa que você está tendo problema, essa pessoa na vida passada foi sei lá o que é seu. Aí tudo bem, no primeiro momento você fala, nossa, tá resolvido, entendi. Só que no outro momento, se passar para pensar sobre isso, você fala assim, nossa, tem mais de uma vida que eu tô com isso e não resolvo, meu Deus do céu, não são 10 anos, são 2 vidas, ou 3 vidas, ou 10 vidas, vai lá saber quanto tempo é. Então, ou seja, as coisas podem se estender, não é a gente pensar só 10 anos, vai lá saber quantas vidas a gente está falando, que a gente está parado no mesmo lugar, que a gente está parado no mesmo lugar. Então, se a gente não puder agora aproveitar essa encarnação para olhar para trás, para esses momentos, e tentar ressignificar, a despeito do golpe que a gente levou. A gente está encarnado. Se alguém bater no nosso joelho, se a gente levar um tombo, se a gente cair com o rosto no chão, é óbvio que vai doer. Mas a gente falar disso durante 30 anos, dedicar isso 4 vidas, e aí as coisas saíram um pouco do lugar. Saíram do lugar e a gente precisa ter um lugar também acolhedor com a gente mesmo, de falar, então, filha, então, filho, precisamos andar. Porque as coisas passaram. A gente não passou. A gente continua ali no nosso estômago querendo saber da vida da pessoa. Eu não, eu quero saber se a pessoa se deu bem, porque eu vou ver até a hora dela se dar mal. Não, porque eu quero ver porque não é possível uma pessoa dessa sobreviver com. É problema dela. E você não sabe quanto mérito ela teve também para neutralizar aquilo. E a gente não sabe, tem uma história de uma pessoa, ele fala abertamente sobre isso, mas eu não vou tirar essa retórica dele quando vocês tiverem oportunidade de conversar com eles. Ele é da equipe do Vale da Rainha. E ele foi abusado por um tio. E esse tio foi um trauma terrível, enfim, foi uma coisa bem difícil mesmo, óbvio. Só que o tio, em função do que fez, da reação dele e de como todas as coisas foram se desdobrando, com muito perdão por parte dele, o tio dele se sentiu tão mal com aquilo, que o tio dele procurou a vida religiosa, cristã de fato, e o cara é um pregador, e ele fez milagres nas vidas das pessoas já. Então a gente não sabe como as coisas batem dentro do coração das pessoas. A gente não sabe. E às vezes a gente olha e de repente fala, o cara fez o que fez e agora tá aí, pagando de pregador, fazendo qualquer coisa. Você não sabe a revolução que fez, eu não sei. O fato que a gente pode saber é do que está no nosso coração. Isso é a única coisa que a gente pode saber. Não que a gente saiba, mas a gente pode saber. A gente não sabe, porque a gente não se ocupa muito com isso. Mas dá para a gente, sinceramente, ir para dentro, revisitar esses instantes e falar: eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero dedicar minha vida mais a esse trauma, a esse momento que a minha mãe fez isso comigo, que o meu pai fez isso comigo, a esse instante que eu me senti humilhada, pequena, que eu senti que não foi certo, que Deus errou. Eu me senti. A gente pode amenizar tudo isso. Talvez isso não aconteça de um dia para o outro, mas se a gente começar outra vez falando, eu como comentei, os círculos me ajudaram muito. Sangas como esse, comunidades, a yoga, obviamente, a meditação, terapia, a ayahuasca, o daime foram caminhos para mim. Agora, eu não sei qual é o caminho para você. Eu só arrisco dizer, sem saber de nada, que não é caminho para nenhum de nós parar no tempo. E eu arrisco dizer isso porque de maneira geral, a vida, de maneira geral, anda. Então, se eu vejo que a gente é uma parte da vida, né? Ou seja, que a gente é um sistema que flui, se move junto com a vida, e que essa vida é a gente também, ou seja, existe, outra vez, um sistema. Eu noto que nesse sistema, se uma peça para, essa peça não está condizente com o fluxo ou com uma sabedoria de um sistema inteiro. Então, de novo, ainda que eu não saiba de nada, isso aponta para mim, quando alguma coisa para, que tem alguma coisa fora do lugar. E que isso precisa ser visto.
E outra vez, a gente muitas vezes diz, eu sou assim, eu me tornei ansiosa por causa disso. Foi no dia que o meu marido faleceu, que o meu companheiro, o dia que eu falei para os meus pais tal coisa, o dia que qualquer coisa. E a vida parou ali. Não, porque na adolescência, veja bem, Patrícia, na adolescência eu gostava de fazer tal coisa. E depois eu parei de fazer isso, porque eu nem sei porquê, mas eu parei de fazer isso e ninguém à minha volta viu. Tá bom, mas agora você pode voltar a fazer o que você fazia na adolescência, se é esse o teu caminho, mas se move. E não ficar falando lá o que você fazia parada no tempo, como se você tivesse acorrentada em um lugar. Como se a gente tivesse acorrentado, a gente não está acorrentado. Então, eu queria só trazer esses momentos. Quem são essas pessoas? Porque elas, de algum jeito, estão na nossa consciência, estão no nosso coração, ou às vezes na nossa inconsciência, estão no nosso coração e estão influenciando a nossa vida. Às vezes, até as nossas relações íntimas. Por causa dessas. Quando a influência é boa, bendito seja, a gente deixa e abençoa e tá tudo certo. Agora, quando é ruim, a gente precisa olhar e falar: isso precisa parar. Então, de repente, eu vi uma situação de deslealdade, de traição tamanha que eu não consigo mais sustentar uma relação íntima com medo que isso se repita, não precisa nem ser comigo. Mas o simples fato de lembrar a dor que foi, ainda que hoje eu já seja diferente e possa reagir para isso de uma outra maneira, eu não consigo suportar, então eu corro, eu não quero. E aí, ou seja, estamos aí, que esse grupo continue mesmo depois do dia 9, precisamos uma das outras, sim, dos ensinamentos umas das outras também, Fernanda, graças, querida, não dos meus, de umas das outras aqui, de uns dos outros. Então, gente, isso é uma coisa séria que a gente precisa olhar, porque esse momento que a gente não consegue esquecer, essa pessoa que a gente não consegue perdoar, ela tá parada, nossa vida tá parada ali. E de um outro modo, furtivo, essa pessoa, essa situação, porque a gente assim autorizou, ela vem sorrateira na nossa vida, nas nossas decisões. Então, vamos supor, se teve um pai que te rejeitou, porque pode acontecer porque os pais são humanos, eles não são pais, não é um certificado divino que cai no pai, não, eles são humanos. E muitas vezes os pais não têm a menor, principalmente os pais, e principalmente falando de outras gerações, não têm a menor ideia do que é ter uma filha, do que é ter um filho. Não tem a menor ideia. E ainda se for muito lá para trás, o pai ainda, quando for uma filha, vai olhar e falar assim, filha, não podia ser um filho? Filha. E daí vai tratar a filha como filho. E daí já vai ser uma outra questão que o ser vai ter que enfrentar. O que quer que seja, se você foi rejeitada pelo teu pai, se você foi rejeitada pela tua mãe, o que quer que seja que tenha acontecido, só lembra que aquilo passou e você também precisa passar por aquilo. E te trataram mal. E, de novo, isso aconteceu, só que outra vez vem sorrateiro. E aí, quando você tem uma relação, aquela relação vem e chega e você fica tão contente com aquilo, você fala, nossa, quem que... Só que daí a relação começa a estreitar e começa a aprofundar. E daí vem o medo. E daí, de repente, você fala, ele vai me rejeitar. Porque se até o meu pai me rejeitou, como que ele não vai me rejeitar? Ou ela? Ou de repente vem um emprego, uma oportunidade de trabalhar na missão, alguma coisa que você adora, que você quer. Aí você lembra dessa rejeição. E aí aquela vozinha maldita fala para você: você não é capaz. Quem você pensa que é? Você merece viver nessa escassez mesmo. Você merece não poder, não conhecer mais ninguém. Você merece ficar aí onde você está. Você merece. No fundo, você sabe que você é uma coitada. Olha só o que aconteceu com você. Essas vozes a gente não fala para os outros. E a gente é tão hipócrita nesse sentido com a gente, talvez em outros, que quando alguém fala alguma coisa parecida com a gente diz: você me respeite, hein? Não fale assim comigo, não. E dentro da gente a gente fala pior. Então é um senso de loucura. Mas é sério, gente. Tô tentando colocar um pouco de leveza, mas o assunto é super sério, exato. Leila vem na autossabotagem. Essas histórias, elas fazem parte da nossa vida. A Fernanda comentando, por uma mãe muito agressiva, já está com Alzheimer e demência. Hoje, pela doença, me abraça e fala que me ama. Será que pela doença ou será
que é o espírito dela, né, Fernanda? Fernanda, quando o meu pai começou a ter, meu pai sempre foi muito lúcido, e aí ele falava para mim, ele dizia, Tícia, eu tô a um passo de perder a minha sanidade. A minha mente não é mais como ela era. Eu preciso que você me ajude a investigar o que está acontecendo, esse Alzheimer. E aí eu ia e conversava com ele, voltava e tudo. E daí no Alzheimer, eu lembrei. Tô procurando a Fernanda aqui só para olhar o rostinho dela. Aqui. Aí, Fernanda, quando eu fiz essas pesquisas e falei com algumas pessoas, eu tive uma informação que o Alzheimer, essas informações estatísticas, e eu lembrei de uma outra estatística aqui que depois eu vou comentar também, que pode servir aqui dentro de uma outra história. Bom, que dizia que as pessoas com Alzheimer eram pessoas que começavam a ter dificuldade para lidar com a realidade. E geralmente, no final da vida, ou quando a gente nota que a vida está escapando, no sentido do que a gente já conhecia dela, e essa mudança começa a acontecer, o que acontece com a maioria das pessoas? De novo, é estatística, e aí cada um, porque outra vez, meu pai pediu para eu investigar isso, isso foi uma coisa que me marcou muito. Aí, Fernanda, o que acontecia? A pessoa via automaticamente que estava chegando na ponta de lá, certo? É inevitável, independente da crença, da fé que a gente tenha, que a gente olhe para a nossa vida e fale, bom, e o que eu fiz aqui? E que a gente se cobre certas coisas que a gente poderia ter feito melhor, ou que de repente a gente absolutamente nem pode falar melhor, que a gente poderia ter feito o mínimo. E quanto menos a pessoa conseguia lidar com esse tipo de situação, ou seja, pessoas próximas dizendo que aquela pessoa tinha tido certos comportamentos que de repente envergonhariam aquela pessoa, mais propensão aquela pessoa demonstrava ou se acelerava no Alzheimer. Então, é só, outra vez, é dado estatístico, mas eu realmente, quando ela diz que te ama, quando está tudo isso acontecendo, eu acredito muito que esses espíritos ainda continuam, é como se eles não tivessem encarnados, ou seja, daqui, mas eles estão ao lado do corpo. Então, existem interferências. Eu tenho também uma pessoa muito próxima que cuida há quase 15 anos da mãe com Alzheimer, e é uma. E essa pessoa, inclusive, trabalhou com a Nise. De repente, ela está no grupo hoje aqui, se ela quiser, ela se pronuncia. Enfim, ela trabalhou com a Nise Silveira e é também uma grande inspiração. Por isso que eu te comentei, Fernanda, o aprendizado e os ensinamentos são nossos, entre uns e os outros, que cada um, cada uma, que tem uma vida muito rica, né? E cada um é realmente, cada uma é heroína da própria trajetória, e é muito bonito ver isso. Então, enfim, foi só uma estatística para colocar aí algumas reflexões. Daí você vê que faz sentido. E aí, outro dia eu estava vendo uma outra estatística que também pode servir para a gente, num outro contexto que a gente está estudando esse passado, essa ressignificação do passado, que fizeram com sobreviventes de Auschwitz, traçando um perfil psicológico deles. Eu achei fantástico. Eu gosto muito de ficar investigando essa coisa do comportamento humano. O budismo faz isso também, não só do comportamento, mas da mente, né? Ou seja, como que a gente funciona. E o comportamento, o comportamental, não o que é um ou outro, mas o que é comum para cada um de nós, como, por exemplo, que o budismo fala que a gente corre do que a gente não gosta e corre para o que a gente gosta, e que isso basicamente faz o samsara. O que você gosta pode ser diferente do que eu gosto, mas o comportamento de querer mais do que a gente gosta é igual para todo mundo. Então, enfim, essa parte comportamental me chama muito a atenção para essa compreensão, né, para aspirar a compreender um pouco melhor quem eu sou, e acho que isso fala com o coração de cada um aqui. E eles diziam que um traço que eles notaram era o pessimismo, que as pessoas mais pessimistas sobreviveram a Auschwitz. E eu, primeiro, falei, não, vamos elaborar mais essa informação, porque, como assim, o que está acontecendo aqui? Eles diziam que o otimista não conseguia lidar muito tempo com a dificuldade. Porque, afinal de contas, ele estava otimista que ia acabar logo. Ah, vai acabar logo, vai acabar e não acabava. E daqui a pouco o sujeito entrava numa fraqueza, qualquer coisa, o cara estourava, e daqui a pouco o cara era tiroteios. Não, acabou, então você acabou, você não pode desrespeitar ninguém. E o cara que era pessimista, ele ficava friamente naquela situação, buscando um momento ou de fugir, ou então elaborando planos de sobrevivência dentro de Auschwitz. E aí, aqui com a gente, eu noto muitas vezes que as dificuldades que a gente tem também é que a gente fica, não, vai passar, o tempo cura tudo. Ah, o tempo é maravilhoso. Não, medita, faz a tua yoga. Ou seja, como se fosse alguma coisa que a gente não precisasse se empenhar tanto.
Entendem? E quando a gente vem com um pouco de pessimismo ou realismo, diz assim, se eu não me mexer, isso aqui não vai resolver e daqui a pouco eu vou estar na outra vida encarnado de novo com essa pessoa que vai acabar sendo meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, porque vem assim, né? Quando é coisa boa para resolver, vem assim daquele jeito que não é que vai ligar às vezes, não, vai estar do lado, você já vai ter a chave da porta da tua casa. Então, se a gente não coloca um senso de urgência um pouco maior, a gente simplesmente vai trazer aquele espírito de novo para a nossa vida. E da mesma forma que a gente é difícil, que aquela pessoa, aquele espírito foi difícil, é difícil na nossa vida, a gente também foi difícil na vida desse ser. Isso é algo que a gente muitas vezes esquece. Quando eu lembro das coisas que meu pai fez comigo na adolescência, que outra vez eu não fui uma adolescente muito fácil, e eu penso, por que ele fez isso comigo? E aí eu fico lembrando, ou seja, eu fico me colocando no lugar dele, ele devia falar, mas por que ela tá fazendo isso comigo? Por que essa menina ficou louca agora? Imagina, sempre amei, sempre cuidei disso aqui. Não, queria ver o mundo, podia me falar que eu pensava. Não, mas não, por que Quero saber o que. Então, ou seja, isso foi difícil para ele também. E a gente, outra vez, as pessoas são difíceis para nós, facilmente nós somos difíceis para essas pessoas. Não é uma coisa que só acontece com a gente. É algo que existe, ou seja, algo que é uma troca silenciosa. E a gente precisa resolver isso de novo. Então, se foram momentos, se são pessoas, o que quer que seja, a gente poder voltar atrás. Às vezes foram situações, como por exemplo a gente já colocou aqui de eutanásia. Às vezes foram situações que tem a mãe do Vitor fez a passagem por uma doença, já comentei aqui, aquela ela. E a mãe dele se foi numa quarta-feira. E o Vitor estava lá no final de semana. E no domingo, a mãe dele falou para ele, disse, fica, não vai, filho. Fica uns dias mais. E ele falou, eu preciso ir, mãe, mas eu volto. Ela fez a passagem. É uma situação que ele ressignifica. Não é uma pessoa, outra pessoa. Ou seja, às vezes, outra vez, vem numa situação onde a nossa reação, quando passa o tempo, a gente fala, putz, eu fui à direita e eu tinha que ter pela esquerda. Só que a vida não dá mais opção naquela estrada de você ir por um lado ou pelo outro. Então, você vai ter que olhar para aquela situação e ressignificar. Ressignificar como cada um vai contar a história para si. E outra vez, se a gente olha para isso e diz com esse otimismo de novo, não, vai passar, o tempo cura tudo. Não, tá tudo certo. Eu entendo. Ela fez, mas num lugar muito superficial, sabe, nesse lugar de autoajuda, de que tá tudo bem, lá no fundo a gente sabe que não tá tudo bem, mas a gente não quer falar a respeito. Essas coisas vão se repetir. E essas pessoas e essas situações vão fazer parte do nosso cotidiano e da nossa vida silenciosamente, afetando as nossas relações, afetando as nossas escolhas, afetando a comunicação ou o diálogo interno que a gente tem com a gente, como a gente se posiciona no mundo. Tudo isso vai estar sorrateira, é a palavra. Sorrateiro, é de forma sorrateira, não é declarada. Não é alguém que chega, não, é sorrateiro. É algo que vem maquiado, é algo que vem disfarçado, mas presente. E a reflexão de hoje, outra vez, como é que a gente olha para trás, para esses momentos, e se liberta desses momentos? Se liberta, e a história que cada um vai contar para si sobre essa situação é com cada um. Porque tem as variáveis, tem as nuances, tem as tuas impressões. Mas o fato é que o passado aconteceu da forma como você leu. E você, eu, cada um de nós, a gente pode ter uma nova leitura. A gente não precisa ficar ali justificando que a gente é desse jeito. Eu como muito doce, porque, olha, você veja bem, a minha mãe passou fome na Bahia, ela foi para São Paulo, e aí quando eu nasci, aí a minha mãe ia no mercado e ela fazia questão de me comprar todos os doces, porque ela não tinha isso na infância. E aí foi por isso que eu fiquei assim, eu gosto muito de comer. Não, eu gosto muito de comer porque eu sou preguiçosa, eu sou gulosa. É por isso, porque eu não tenho vergonha na cara. É isso. A pobre da minha mãe tem nada a ver com isso. Que pena que ela passou tudo isso. E que miséria que a filha dela tem que justificar um comportamento horroroso, vergonhoso, em função de uma necessidade que ela foi obrigada a passar e aprender na vida. Não tem vergonha na cara essa mulher? Então, ou seja, as coisas não. O que aconteceu é a leitura que a gente faz
E como que isso vem até hoje nos nossos dias é o que a gente precisa mudar. A vida precisa ser influenciada positivamente por nós. A gente precisa recuperar esse poder. Recuperar, porque isso é uma missão. Quando a gente fala do karma, a gente vê esses lugares onde tá bom, hoje você apanha, amanhã você bate, ou seja, o karma é assim. Agora, o fato é que o dharma é um lugar que a gente, invariavelmente, influencia positivamente a vida ao nosso redor. E é isso que a gente precisa recuperar o tempo inteiro. Recuperar um lugar onde a gente influencia o mundo, em vez de justificar que a gente não influencia por qualquer outra coisa. Micheline, o que acontece com o espírito de pessoas loucas que desencarnam? Tem alguns lugares para isso, Micheline. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo ser um realista esperançoso. Lindo, se assim comentando. Não tem nada que se desculpar, Micheline. Tem várias teorias de onde vão os espíritos e as teorias são de acordo com a razão que propiciou a demência e não a demência em si. Ou seja, qual foi a motivação daquela demência? E daí existem até explicações a respeito de colônias espirituais de tratamento para essas pessoas, vírgula, espíritos. Então não é uma resposta tão pontual, eles ensinam para nós. O fato é que tem trabalho para fazer aqui, além, entre mundos, tem trabalho para todo lado. E tem trabalho dentro da gente. E esse é o trabalho que eu gostaria que a gente fizesse hoje. A gente poder, de novo, chamar essas pessoas, chamar essas situações e fazer uma leitura diferente. E também na nossa oração, as pessoas que foram, como hoje foi citado, por homicídio, por exemplo, ou suicídio também. Essas pessoas que elas possam ter uma leitura diferente. Pessoas que chamaram nos últimos momentos por filhos que não estavam. A gente fazia um trabalho logo que a gente veio para cá tinha um grupo de yoga fixo. E aí era um grupo de dias da semana. E a gente fez um trabalho voluntário que era no asilo. Esse trabalho se sustenta até hoje com uma das moças que vinha naquele grupo. E foi muito rico para cada uma de nós participar disso tudo. E na época, no asilo, a gente se envolvia e eram muitas perdas que aconteciam. E eu lembro de um senhor que a gente foi notificado, a gente pedia para avisarem para a gente se alguém tinha falecido, porque daí chamavam, tentavam procurar a família. E teve um senhor que faleceu e não tinha ninguém. Não tinha ninguém no velório, não tinha ninguém no sepultamento. A gente foi notificado depois. Porque, obviamente, depois concluindo, eu falo, deve ter sido uma coisa da vida mesmo, que era para ele viver aquilo daquele jeito. Agora, o fato é que essa pessoa, vírgula, espírito que foi, como ela olha para trás nisso? Ela fala, no meu último momento, não tinha ninguém segurando a minha mão. Estava num asilo, um asilo público que largam, ou então esse pessoal recolhe na rua essas pessoas idosas, muitas vezes abandonadas pela própria família. Está ali dentro numa situação dessa. Falece. Velório. Enterra. E não tem ninguém. Como que essa pessoa, de novo, entre mundos, olha para tudo isso? Então, vale essa oração também em um velório que não tinha ninguém. Exatamente, Liamar. É uma. Então, vale a pena a gente olhar para isso também, do ponto de vista da nossa oração, e lembrar disso. Lembrar também de pessoas que estão falecendo em situações de vulnerabilidade, assim como mestres animais, especialmente nesse caso, os mestres cachorros, os mestres gatinhos. Situações também que parecem situações de luxo, como a gente viu no aquário de Miami agora nessa semana, que a gente fala, não, tinha comida, tinha tratamento, tinha mesmo. Ou seja, né, Lolita, exatamente, tá? Então, a gente olhar para elas também, qual vai ser o lugar, ou seja, de recordação. E que elas também, que essas almas, né, porque aqui a gente está falando da mestra baleia também, ou seja, que essas almas elas possam olhar com um lugar de ressignificar. Ressignificar essa passagem, ressignificar passagens a gente da nossa vida, porque a ideia é a gente seguir mais leve. A mochila que a gente carrega na vida, essa mochila emocional, ela também é levada entre mundos. Daqui a gente não leva nada que possa segurar na mão, mas essa mochila emocional a gente leva e às vezes ela é pesada demais.
pesada demais. E se a gente não soltar agora, eu não sei como que vai ser essa travessia. Eles dizem para nós que geralmente não é boa. Quando a gente vai já cheio de coisas. Os egípcios, eles dizem que no final era uma pena, que tinha colocava o coração na balança e tinha que pesar tanto quanto uma pena. Era assim que eles diziam que a travessia seria boa, né? Ou seja, que o coração tinha que ser leve. E outra vez, a gente olhando para o nosso coração, ele é leve. Em alguns lugares ele é muito leve, em outros lugares ele é insustentável de pesado. E é nesse lugar, porque para falar de onde ele é leve, a gente não precisa desses círculos necessariamente. A gente, com os nossos amigos, a gente consegue falar, com a nossa família, com a nossa vida cotidiana. Para falar desses aspectos que são mais como, por exemplo, abuso, estupro, aborto, tudo isso. Aí a gente precisa de círculos como esse. A gente precisa de lugares protegidos, de campos protegidos, onde a gente possa falar, ser ouvido, visto, não julgado, acolhido. Tudo isso precisa acontecer para a gente ter coragem também de mergulhar. Senão, outra vez, se eu estou em risco, como é que eu vou mergulhar? Eu vou ficar aqui no raso e com cuidado ainda e me apegando nas margens, pedindo boia. Agora, se eu estou num lugar seguro, eu aceito esse mergulho. E esses campos são necessários para isso. Então, se o campo existe, que a gente vem trabalhando nesse campo, nesses dias todos, que a gente possa agora ressignificar, que a gente possa chamar pessoas, situações de novo e rezar por almas, não só pessoas de novo, não só seres humanos, ou seja, a partir da hora que encarna na Terra, aquele espírito, de alguma maneira, tem um dharma e tem karma, tem uma missão e tem conta para pagar. Às vezes a gente acha que só tem conta para pagar aqui, mas tem a missão também. E a missão, por isso que eu falo, outro dia acho que a Fernanda que perguntou, falou qual o que fazer, né, qual o propósito. A missão ela sempre tem a ver com dar para os outros. O karma tem a ver com a gente pagar as contas. A missão tem a ver com a gente dar para o outro. Quando a gente é reto também para o outro. Ou seja, o que quer que seja o dharma, num sentido maior de lei, num sentido individual de um propósito, tem muito a ver com oferecer para o outro, com serviço, com servir o outro. Então, cada um de nós tem esses lugares para visitar. E cada vez que a gente consegue se livrar mais desse karma, se livrar, deixar o nosso coração mais leve, a gente também consegue atender mais facilmente os chamados desse coração, para a gente viver melhor. E a gente vivendo melhor, a gente já faz os outros viverem melhor. Vocês concordam? Porque é menos confusão que a gente já provoca na vida das pessoas e dos seres. Isso já é uma baita de uma ajuda. Como que eu vou ajudar o mundo e o planeta e a esfera toda? Não atrapalha, que já é uma beleza. Não atrapalha a vida das mestras vacas, das mestras galinhas, o pobre da mestra mãe terra que está aí sufocada. Então, só isso já é uma baita de uma ajuda. E daí, se a gente puder dar exemplo do que quer que seja da nossa vida, que vai indo num lugar melhor e mais leve, isso vai irradiando para os outros também. E aí, aos pouquinhos, o mundo vai ficando melhor. Como a gente já falou outro dia, não um mundo que a gente vai ver, mas definitivamente um mundo que a gente vai sentir plenitude de ter vivido e de ter deixado melhor, minimamente, na nossa partida. Então, gente, espero que toque aí os corações de vocês, os nossos corações, para que a gente possa sempre ressignificar, olhar tudo isso e ter coragem para ver tudo isso. Ter coragem para mergulhar, sabe? Não quero abrir esses campos, essas meditações, para que a gente fique no morno. Eu quero ser ousada, eu quero que a gente seja ousado nesses processos de cura e de reflexão, nesses momentos de pensamento, nesses instantes de transcender até o pensamento e ir para o coração para como a gente sente. E aí precisa desse atrevimento baseado em força e segurança por causa de um campo que está criado. E como a Fernanda colocou, né, e a gente comentou, é por cada uma e cada um de nós. Não é só por um de nós, por uma de nós, né? Cada um sustentando e fazendo tudo isso rodar e girar. Então, eu convido a gente, grata pelos ouvidos, pela partilha, convido a gente para ficar com a nossa coluna ereta. Nossas pernas cruzadas, nossos olhos fechados. Respirar profundo.
E percebendo com o passar dos dias, especialmente quem tem feito presencialmente ao vivo, quem tem feito gravado com periodicidade, ou mesmo no próprio caminho, na própria vida, se sentado para rezar, para mantrar, para agradecer, percebe que quanto mais se faz, se disponibiliza de si próprio, de si própria, mais fácil se sente o campo se formando à medida que se fecha os olhos. É um treinamento. É um treinamento interno. Então, respirando e sentindo um campo seguro, um lugar seguro, um lugar sutil e sublime, que cada um, cada uma está seguro, está segura. Nesse campo estão falanges espirituais que trabalham, servindo, amparando curas, amparando mergulhos, aprofundamentos, amparando o estudo, o autoestudo. E essas falanges espirituais se apresentam de egrégoras diferentes, não necessariamente uma única egrégora como a oriental. E não necessariamente apenas como seres humanos ou em forma de seres humanos. Esse campo também é formado e acolhe mestres animais. Mestres animais acolhe plantas, o espírito das plantas medicina, das mestras pedras. E respirando profundo com essa coluna ereta, com os olhos fechados, essa presença sutil é uma presença espiritual que protege esse lugar aonde o espírito e a alma, onde o que dá vida a você se encontra sem qualquer medo, sem qualquer tensão. Antepassados e ancestrais fazem parte desse campo. E as egrégoras, de novo, não se limitam às formas humanas, ou de mestres animais, ou dos reinos presentes nessa terra, caminhando também para a chegada, para o encontro, para a sensação de seres intraterrenos, elementais e extraterrenos. Cada um deles chega, cada um deles está. Anjos, santos, gurus, mestres, mentores, entidades. Cada um deles faz parte desse campo. E você respira com tranquilidade, sabendo que você tem proteção. Proteção para mergulhar, proteção para aprofundar, proteção para se autoestudar, proteção para se curar.
E respirando profundo, você percebe que esse campo faz parte do teu coração. E que o teu coração tem mais espaços e lugares do que aqueles que você já conheceu. Teu coração tem lugares que para você acessar, você precisa passar por outros. Então é possível que tendo caminhado nesse mesmo coração, ainda que ontem, ainda que anteontem, ainda que recentemente, é possível que você não tenha visto outros lugares desse mesmo coração. São salas dentro de salas. São subporões de porões. São paredes que abrem para outros cômodos. E é necessário percorrer cada um desses espaços e derrubar todo tipo de parede, de piso e telhado, de muro, e permitir que o coração seja um lugar acessível de chegada e de partida para cada um dos seres. Um lugar livre de correntes, livre de amarras, livre de prisões. E um dos cômodos que se abre hoje nesse coração é o cômodo de uma situação passada. É o cômodo onde existe uma pessoa ou existem várias pessoas que te causaram dano. Dano emocional, dano psicológico e até dano físico, dano financeiro, qualquer espécie, qualquer tipo de dano. E você observa que as paredes, os trincos, as correntes que prendem essa situação e essas pessoas, essa pessoa no teu coração, tem nomes. Um dos nomes é expectativa. Você trancou essa pessoa e essa situação aí porque você tinha a expectativa que isso jamais fosse feito com você ou por aquelas pessoas. Você vê outros nomes, outros significados, como a culpa. Você se responsabiliza pelo que aconteceu, mesmo tendo sido por outro, uma ação do outro. Você vê outros nomes como idealização. Você idealizou aquelas pessoas como se elas fossem livres de erro e de falha. Você percebe que aquelas pessoas não estão acorrentadas e presas naquela parede, entre aquelas paredes, naquele cômodo com aquelas correntes. E sim que você se prende a elas, pessoas e situações, através daquelas correntes, naquele cômodo entre aquelas paredes. E você aos poucos se recorda da situação, se recorda sem medo, como um adulto que já pode dormir sobre uma cama que antes, quando era criança, sentia medo de algo que estivesse debaixo daquela cama. E o adulto sabe que ali não existia mais nada, que nunca existiu algo. Você relembra aquela situação sabendo que é uma lembrança e que ela não tem o poder de te devorar com pânico, com ódio, com raiva.
com tristeza, com desânimo. E sabendo disso, você se encoraja para lembrar detalhes do que foi feito. Tom de voz, odor do corpo, ou até mesmo o silêncio. Quem sabe a ausência. Você se lembra de tudo. Cada um dos detalhes. O que uma mãe, o que um companheiro, o que um amigo, o que a vida fez, falou, fez você sentir. Lembrado em detalhe e profundidade. Ao passo que você se sente protegido, protegida, para poder tocar essas recordações. E enquanto as memórias surgem, as palavras se repetem, ou o silêncio outra vez. Os maus tratos, as humilhações, o que quer que tenha sido. O abuso, a violação. Você pega uma das correntes que une você, a pessoa, as pessoas ou a situação, e quebra essa corrente chamada idealização. E você olha para aquele ser não mais no papel que aquele ser exerce na tua vida, mas como um espírito. Um espírito que encarnou ali e que tinha um propósito divino na tua vida. Um propósito divino que talvez seja a liberação daquele ser, do ciclo de nascimento e morte ao teu lado, desde que você não só o perdoe, mas também se perdoe. Você quebra a corrente que iludia você, dizendo que aquele ser jamais poderia ter feito aquilo. Todo ser pode fazer qualquer coisa. Todo ser deve fazer apenas o que é reto. E essa corrente rompida, você vê outras correntes como a mágoa, e você percebe que você pode se libertar da mágoa e que não depende do outro. Você pode se libertar da mágoa, rompendo a corrente que diz que você não pode perdoar, porque foi inadmissível o que foi feito. Você pode perdoar. E se não pelo outro, por você. Para que você possa seguir. Porque recorda que nesse quarto, nesse cômodo, não estão as situações que aprisionaram, que você aprisionou. E sim as situações, as pessoas que aprisionaram você no teu próprio coração. De forma com que você não visite as salas amplas, os salões dourados do teu próprio coração, onde o teu serviço, o teu propósito, a tua missão, o teu ser real se manifesta. Porque cada um de nós se vê trancado, preso, limitado, em quartos apertados de mágoa, idealizações, falta de perdão e até de maturidade. E aqui agora é a hora de olhar para tudo isso que aconteceu com um outro olhar. Um olhar de quem entende, de quem aceita, de quem deixa ir. O olhar de quem aprendeu alguma coisa com aquela pessoa, com aqueles seres, com aquela situação. O olhar que realiza que aquilo, embora não tenha sido bom, tem ainda assim favorecido a formação de quem você é em alguém mais aperfeiçoado, mais aperfeiçoada do que foi um dia.
Alguém que talvez jamais faça isso com os próprios filhos. Alguém que, de uma maneira ao contrário das conduções naturais, possa olhar aquela pessoa também como mestra. Uma mestra do que jamais deve ser feito. Aquela pessoa ensinou você a jamais tratar alguém daquela maneira, a jamais ser uma mãe, um pai daquela forma, a jamais ser uma professora ou um professor daquela maneira, a jamais agir abusando de poder. Um mestre ao contrário, um mestre do avesso, ainda um mestre. E quando novas visões e olhares surgem, um tijolo por vez, um elo da corrente por vez, uma lágrima por vez, desaparece. E essas paredes removidas e essas correntes liberadas propiciam não que aqueles seres sigam, porque eles seguiram, não que aquela situação passe, pois ela passou. Tudo isso permite que você siga e que você passe pela tua vida fazendo melhor uso do que quer que seja que aconteça para você, entendendo que a graça não vem apenas no que se gosta e no que se ama, mas através de cada pessoa, de cada mestre animal, de cada mestra planta, de cada mestra árvore, de cada mestra pedra. Não há quem não tenha um ensinamento para você e para cada um de nós. Não há entre nós quem não seja um aluno nessa escola planetária. E não há entre nós quem não ensine através de situações. Ensine o que fazer e ensine o que jamais fazer. E o que quer que seja que essas pessoas e essa pessoa tenham ensinado para você. Que elas sejam guardadas com gratidão e não com ódio, com raiva, com ressentimento e com mágoa. Que elas sejam guardadas no espaço sagrado do teu coração, no próprio altar do teu coração, pois elas te ensinaram. E graças aos ensinamentos dessas pessoas e dessa situação, você, fazendo bom uso das tuas ferramentas e dos teus aparelhos, você se fez um espírito melhor. E quem te fez melhor não merece teu ódio, nem tua raiva, nem teu ressentimento, nem tua mágoa, mas uma gratidão austera, limpa, crua. Uma gratidão que liberta. Vá em paz. Que você diga para cada situação e para cada pessoa. Vá em paz. Que você diga para cada espírito. Não mais pessoa. Não mais situação. Não mais aparência. Essência. Podem ir em paz. Os aprendizados, as lições, as reflexões, o crescimento construíram você. E agora você pode seguir, libertando esses seres e situações que, na verdade, libertam você. E com o coração arejado, em uma sala ampla, com o sol interior brilhando e a chama do altar sagrado reluzente, com os seres desse campo manifestos. Aqui invocamos
os que nesse instante se encontram estagnados na vida. Na vida depois do nascimento, na vida depois da morte. Estagnados na passagem terrena, estagnados na travessia. Invocamos os seres que, tendo partido por suicídio, não se perdoam, ou culpam outros, ou na areia movediça do umbral, quando têm a chance de gritar e pedir socorro, xingam e amaldiçoam. Aqui são invocados os seres abortados, que não perdoaram nem entenderam, que era o que eles mesmos necessitavam de experiência na Terra. Invocamos aqui os que foram assassinados, mas também invocamos os assassinos, os estupradores. Invocamos aqui os que feriram a ingenuidade, a inocência, e que se cobram por terem feito isso, tendo também se estagnado no caminho. E invocando esses seres ao próprio perdão e regeneração, educamos em nós um espaço de compaixão, não só pela vítima, mas também pelo agressor. Invocamos aqui os seres que cometeram delitos e que não conseguem mais se ver merecedores das graças do divino por terem cometido equívocos. Invocamos aqui os que sofreram por esses delitos e que não podem seguir adiante porque sentem que não merecem, porque já são marcados pelo infortúnio e pela desgraça. Invocamos aqui os que sofreram acidentes e estão em travessia, sem compreensão, sem entendimento. Invocamos aqui os que pensam em travessia, que deixaram algo por fazer ou algo por dizer, e os que ficaram dos que fizeram a travessia, não tendo estado, não tendo falado, não tendo se prestado ao que imaginavam que deveriam com aqueles seres que já se foram. Invocamos aqui todos os seres que em ressentimento, mágoa, peso, culpa, dor, tristeza, depressão, raiva, angústia, pararam no caminho. Invocamos com o nosso coração limpo. Invocamos dessa sala onde brilha o sol interior. Desse altar onde a chama queima ardente da nossa própria alma e onde um campo se faz presente com guias, com falanges espirituais, para que seres de toda a ordem, em qualquer um dos mundos e todos os tempos, possam experimentar a revisitação e a ressignificação do seu passado. Através das nossas orações, que Budas dourados desçam das cortes celestiais e brilhem algum tipo de sussurro ao coração desses seres, para que eles possam voltar a caminhar, deixando o passado para trás, através de uma nova leitura desse mesmo passado. E enquanto as vibrações das nossas orações são irradiadas desse campo onde brilha o sol interior, desse altar onde a chama da nossa alma arde, brilha, aquece e ilumina, através de um campo
onde guias, mentores e mestres se manifestam. Que no palco do coração, pela terceira visão, possa se ver almas que escolhem se libertar. E que essa visão cristalize possibilidades na mente desses seres, como se projetadas do nosso próprio coração, à mente de todos os seres, para que haja o parâmetro de libertação, de liberdade, acessível e possível para cada um. Que esses Budas dourados possam continuar o que fala e pede o nosso coração. E que assim que a nossa oração profetize curas, resgates, transformações, libertações, e um coração agradecido pela oportunidade de crescer. Ora por mérito, ora por demérito, mas sempre agradecido por poder crescer. Que caminhe em cada um dos seres, porque a vida é movimento. Que essas vibrações movam o outro, movam cada um de nós e façam fluir a vida no seu fluxo incessante, sempre e para sempre. Om. 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 Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
mani padme hum. Om 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 mani
Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum. Sente. E sentindo enxerga. Através dos mistérios, vê. Sente o teu coração leve como de uma pena. Vê teu coração aberto como um grande salão, iluminado pelo sol interior, com a chama sagrada do teu espírito, aquecendo e iluminando, com a ajuda e o amparo de falanges espirituais. O coração fechado, encerrado, as mentes perturbadas, as vidas detidas. E pelo poder da tua intenção, pela graça da misericórdia divina e dos seres que auxiliam nesse campo, essas irradiações alcançando seres que hoje começam a derrubar os muros do próprio coração, a se levantar da areia movediça, da mágoa e da tristeza que só puxam para baixo, que começam a limpar o rosto das lágrimas incessantes, das dores, do sofrimento, retomando a passagem. Assim como cada um de nós, a faceta parada de cada um de nós também hoje retoma, renasce, se limpa, purifica, se restaura. E cada um de nós, cada faceta nossa de outros seres, nós mesmos, nós mesmas, segue adiante. Segue leve com agradecimento, com perdão, com entendimento, com sabedoria, com compaixão, com amor. Segue. E tudo o que se pode ver desse campo é no horizonte se perder. Silhuetas de seres que caminham da escuridão para a luz. Da mortalidade para a imortalidade. Do irreal para o real. E as almas sorriem, os corações se alegram. E a vida gloriosa, continua. Enquanto as almas caminham, enquanto as silhuetas se perdem, enquanto apenas e totalmente só se irradia uma grande luz. Toda dor, sofrimento ressignificados.
as águas de um grande oceano cósmico, lavando e purificando, restabelecendo o amor, a retidão e o serviço no coração de cada um dos seres. A chama do teu coração, ardente e defumando, a chama do coração de cada um dos seres, assim celebrando a vida. Defuma, defumador, a casa de nosso Senhor. Defuma, defumador, a casa de nosso Senhor. Leva pras ondas do mar o mal que aqui possa estar. Leva pras ondas do mar o mal que aqui possa estar. Defuma, defumador, a casa de nosso Senhor. Defuma, defumador, a casa de nosso Senhor. Leva pras ondas do mar o mal que aqui possa estar. Leva pras ondas do mar o mal que aqui possa estar. E todos esses seres, e somos nós também. Olhamos adiante para uma vida que continua, na visão estonteante da mãe água, desse oceano cósmico imenso, e desse pai céu se encontrando no horizonte, abençoando o sol e a chama interiores de cada um. Um senso de plenitude invade e persevera, irradia e reverbera. E você e eles e cada um de nós simplesmente se sente amado. Inspirando, expirando as palmas juntas, abrindo os olhos. Namastê. Muita gratidão. Espero que o coração esteja quentinho e que amanhã a gente possa se encontrar de novo para mais reflexões, mais mergulhos, mais orações. Agradeço muito a disposição de vocês para que a gente possa dedicar todo esse tempo, né? No começo eu não pensei que a gente ficaria tanto tempo. Na verdade, eu não pensei em nada quando eu abri esse grupo, e daí as coisas foram acontecendo. E eu sou muito grata por a gente estar aqui, eu sou muito grata por cada um de vocês. Um grande beijo, bom finzinho de domingo e até amanhã. Que a semana comece com muita gratidão e muitas bênçãos. Até breve. Tchauzinho.